Capítulo 7. O Lama. A contemplação dos 4 pensamentos está entre os meios hábeis que utilizamos para reduzir os venenos da mente e criar benefícios a curto e a longo prazo, para nós e para os outros. Já que não temos a boa fortuna de encontrar Buda Shakyamuni e aprender diretamente com ele os métodos que conduzem à liberação, é o Lama, o nosso professor espiritual, quem nos apresenta esses ensinamentos. Antes que passemos a confiar em um mestre espiritual, porém, é essencial que examinemos cuidadosamente as suas qualidades. Do mesmo modo que iríamos investigar as qualificações de um médico antes de colocar nossa vida em suas mãos. De certo modo, se deixássemos de investigar o médico, isso não seria tão grave, pois um tratamento inadequado poderia nos levar a perder apenas esta vida presente. No entanto, se depositarmos nossa fé em um mestre espiritual que não seja qualificado, poderemos desenvolver hábitos contraproducentes, que talvez permaneçam conosco por muitas vidas futuras, criando enormes obstáculos ao caminho da iluminação. 2 qualidades são necessárias a um professor. Primeiro, que ele tenha ouvido, contemplado e compreendido os ensinamentos. E segundo, que ele tenha meditado sobre os ensinamentos e que tenha alcançado a compreensão de seu significado essencial. Somente alguém que tenha reconhecido a natureza da mente pode nos apresentar a essa natureza e nos indicar os métodos para romper os padrões habituais de apego e aversão que nos impedem de estabilizar esse reconhecimento em nossa própria mente. Tal professor também pode nos ajudar a cultivar a intenção altruísta de acordar do sonho da vida, para poder ajudar os outros a fazer o mesmo. A única razão para nos empenharmos no caminho. A eloquência não é a qualidade mais importante de um mestre do Dharma, pois não é tão difícil assim alguém apresentar um discurso vistoso. O crucial é que, por meio de uma prática autêntica e profunda de meditação, ele ou ela, pessoalmente, mantenha uma experiência direta dos ensinamentos. Caso contrário, o professor será como um papagaio que repete sem parar: pratiquem a virtude, afastem-se da desvirtude, mas que devora um inseto, assim que este entra em sua gaiola. Hoje em dia é difícil verificarmos as qualidades de um professor. Pelo menos uma dentre 10 a 20 pessoas alega ser um mestre com uma bagagem de grande estudo ou realização meditativa. Ninguém coloca um cartaz declarando: eu sou um mestre ruim. O ideal seria nos informarmos por uma fonte externa como e onde o professor estudou o Dharma e praticou a meditação. É mais importante, porém, observarmos o professor de perto, verificar cuidadosamente se ele possui um bom coração e se, de fato, ele procura viver os ensinamentos. Seria muito difícil encontrarmos um professor totalmente isento de defeitos, não é? E mesmo que o encontrássemos, não nos daríamos conta desse fato. Apesar disso, podemos confiar em um lama que, pela prática da meditação, tenha removido em alguma medida os obscurecimentos da mente, alcançado algum grau de realização e desenvolvido grande compaixão. Os professores de bom coração têm em mente o interesse dos alunos, não os seus próprios interesses. Se não conseguem responder uma pergunta ou ajudar um aluno, irão encaminhá-lo a alguém que possa fazê-lo. Eles não conduzirão o aluno por um caminho errado. É muito arriscado fazer um compromisso apressado demais com o mestre. Mas uma vez que você tenha chegado a uma decisão cuidadosamente ponderada, deve seguir os ensinamentos de seu professor com diligência e senso de propósito. Usando novamente o exemplo do médico, se você está doente, mas não toma a medicação que o seu médico prescreve, não irá melhorar. Portanto, após procurar um professor capacitado, você deve ouvir e se treinar com igual habilidade. Se você cautelosamente aplicar as instruções que tiver recebido, então lentamente sua negatividade diminuirá e o amor e a compaixão crescerão. Assim, você aprenderá o que o professor tiver aprendido. O professor é como um molde que dá forma à mente do aluno. Um aluno não conseguirá desenvolver
boas qualidades diante de um mau professor, mas irá infalivelmente beneficiar-se ao seguir as instruções de um bom professor. Por essa razão, no começo da contemplação desses 4 pensamentos, nós invocamos o Lama, recordamos as qualidades do Lama e rogamos para que, pela força das suas bênçãos, os obstáculos à nossa prática se dissipem. A nossa mente volte-se para o Dharma e a porta da liberação se abra para nós. No nosso caso aqui no grupo, a gente não tem um lama, né? No budismo tibetano, uma representação do lama aqui é o Padma Santen, né? Ele estudou por muitos anos, pratica há muitos anos, né? E tem alguns tutores que o acompanham e que fazem um trabalho muito bonito. Eu acompanho alguns de maneira pincelada. Já fiz um retiro, né, no budismo tibetano. Eles têm algumas cerimônias, né? Uma delas é o puja. Então, no caso nosso aqui, a gente não tem um lama em que a gente troca essa conversa ou que a gente assiste. Mas eu recomendo, né, que sempre que você for fazer as suas orações, os seus pedidos, né, ao universo, você possa lembrar de todos os escritores que a gente leu nesse livro. Inclusive, já lemos um livro do Lama, que foi As 3 Joias do Desejo, que inclusive está no YouTube, né? No nosso grupo lá do YouTube. Então, a gente sempre pode, gente, enquanto a gente faz as nossas orações, enquanto a gente agradece, a gente lembrar de todas as pessoas que buscaram esses ensinamentos, que escreveram sobre esses ensinamentos, né? Que escolheram uma vida monástica, que escolheram uma vida de ensinar. Aqui a gente é um grupo que 2022, que vamos completar 5 anos, mas que estamos aqui fazendo essa leitura pela manhã, que hoje não foi o caso, para que isso possa nos inspirar a continuar com as nossas práticas, né? O conhecimento liberta, desde que a gente esteja trazendo ele para o nosso dia a dia. E da gente também honrar todos os nossos professores, né? Todos os mestres que vieram antes de nós e que possibilitaram que todos esses ensinamentos estivessem aqui. Que se permitiram, não é? Ser um canal para que a gente pudesse enxergar algumas das facetas de Deus através desses ensinamentos. E tudo isso é para nos ajudar a contemplar os 4 pensamentos que estão escritos aqui acima, para que a gente possa reduzir esses venenos da mente. Muito curioso era que Buda dizia: não acredite em mim, pratique por você mesmo. Algumas crenças também, algumas filosofias também trabalham dessa forma. É muito importante que a gente possa experimentar na prática. E, gente, não há como a gente buscar o Buda interior sem a gente ter prática de silêncio. É muito difícil, sabe? Porque a mente da gente é muito ruidosa. E quando a gente dá espaço para que esse novo possa chegar, para que a gente possa... É como se fosse o ato de manhã. A gente, todos os dias de manhã, a gente precisa escovar o dente, né? A boca acordou mais uma vez suja, né? Com o mingau das almas, né? Tem gente que raspa a língua, que vai tomar água morna. Então, é como se fosse a nossa limpeza da mente. E a limpeza da mente, ela se dá através de alguns momentos de silêncio. De dar um desafio para a nossa mente, para que a mente possa aquietar-se. Uma das formas também de aquietar a mente é através de exercícios de respiração. Só que aí a gente aquieta a mente e relaxa, tá? A gente entra num processo de relaxamento que ajuda a aquietar a mente. E aí, por fim, começar a fazer então um processo de levar a consciência para se concentrar em algo. A gente dá uma tarefa para a mente, para que a mente não se polua sozinha, entende? É como se a gente estivesse no comando da mente, colocando a consciência para o comando da mente, e não a mente no comando de tudo.
sem alguém para domar esses cavalos da própria mente.